Boa noite, meus irmãos e irmãs, povo de Deus, que Deus vos abençoe ricamente em mais esta oportunidade. Nós vamos nessa noite abrir a nossa Bíblia. Eu quero convidar vocês para lermos na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. A Bíblia diz assim: porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Versículo 11 diz: aos quais convém tapar-lhes a boca. Algumas versões da Bíblia diz: é necessário tapar-lhes a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Nós estamos iniciando mais um programa Assuntos de Família e talvez você possa se perguntar como vamos encaixar uma escritura como essa no programa Assuntos de Família. Nós não vamos necessariamente discorrer ou explicar sobre o que o apóstolo São Paulo está instruindo a Tito aqui, literalmente, mas eu li essa escritura para tomar este título para essa pregação, ou este programa, melhor dizendo: é necessário tapar-lhes a boca. Quero dar este tema: é necessário tapar-lhes a boca. É certo, irmãos, que nós somos de distintas naturezas, diferentes naturezas. Nós costumamos dizer que Deus é um Deus de variedades. Então, nós temos essas variedades no nosso meio. Algumas pessoas são mais agitadas, outras um pouco mais lentas e assim por diante. E por conta disso é que a Escritura até mesmo diz, em mais de um lugar, que é para nós suportarmos uns aos outros em amor. Agora, nós temos, irmãos, dentro desse contexto, nas nossas casas, uma das coisas que não deveria haver no lar de um cristão são discussões, principalmente quando são promovidas desnecessariamente. Quando são promovidas por assuntos e por causas que poderiam ser evitados. É nesse sentido que nós vamos discorrer nessa noite sobre este tema. É necessário tapar-lhes a boca. Vamos dizer, tapar a boca daquela pessoa que reclama. Nós já vamos chegar num equilíbrio nisso e vocês vão compreender que isso é uma necessidade. Você conhece alguém que reclama? Reclama continuamente, às vezes diariamente, constantemente? Eu conheço também. É difícil quem não conheça. E em alguns casos nós não temos muito o que fazer. Mas o meu assunto nessa noite é tentar ajudar aqueles que têm o que fazer. Vamos dizer que está no seu alcance fazer algo para tapar a boca dessa pessoa, pelo menos um pouco. A Escritura diz que no que depender de vós, tendes paz com todos. Quer dizer, no que depender de vós. Então, existe alguns momentos, e vocês vão observar que não são poucos os que dependem de nós, que nós poderíamos mudar esse quadro. Vamos dizer, que poderíamos tapar a boca da pessoa que reclama. Esse tapar a boca que eu me refiro não é você levar a mão no rosto da pessoa ou mandar que ela se cale, não.
é necessário tapar-lhe a boca, não dando motivos para que ela reclame. Vamos dizer, não armando aquela pessoa para que ela reclame, porque muitas das vezes aquela pessoa, não que esteja certo o reclamar no lar, mas muitas vezes aquela pessoa, ela, vamos dizer, se sente acuada e você vai armando, até que chega um momento que ela abre os seus lábios e tudo que você ofereceu para ela foi bases para que ela venha reclamar. Estou falando isso para que cada um de nós, eu que estou falando, você que está ouvindo, se examine a si próprio, como se estivesse sozinho, ouvindo essa mensagem. Nós observamos, irmãos e irmãs, que nosso profeta, eu tenho aqui em mãos a mensagem A Ele Ouvi, e nessa mensagem ele fala de algo que todos nós conhecemos, que é a história daquele escravo de cor ali no sul dos Estados Unidos. O Malbrana conta sobre esse escravo que ele tinha uma conduta diferente, e quando um examinador de escravos viu o comportamento desse escravo, desejou comprá-lo. E o profeta diz assim: e eles pegavam chicotes e batiam neles para fazê-los trabalhar, quer dizer, nos escravos, né? E eles observaram certo jovem em uma plantação. Eles não tinham que bater nele, não precisava bater naquele escravo. Observe, irmãos, ele tinha o seu peito inchado, nós usamos mais a expressão estufado, né? E o seu queixo levantado, caminhava com dignidade. Ele era certo com aquilo. E este avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Mas o proprietário disse: ele não está à venda. Quer dizer, aquele eu não vendo. Ele disse: bem, mas ele é tão diferente do restante deles. E ele disse: sim, eu notei isso. Bem, ele disse: eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Quer dizer, é o que simplesmente manda e os outros obedecem. Ele disse: não, ele é simplesmente um escravo, igual aos demais. E ele disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. Ele disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Ele disse: bem, o que lhe faz ser tão diferente do resto deles é? E o proprietário disse: eu fiquei querendo saber disso por muito tempo também. Mas eu vim a descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o pai dele é o rei da tribo. Vamos aqui. E ainda ele sendo estrangeiro em um outro país aqui e longe de casa, porém ele sabe que ele é filho de um rei. E ele se conduz assim. Irmão e irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pôde se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós, filhos e filhas de Deus, agirmos da mesma maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus quando nosso Pai é rei? A pergunta, amado irmão e irmã, quem o nosso profeta está tipificando com esta história? Vamos dizer, a quem ele está comparando este escravo de cor que era filho de um rei e que tinha um comportamento diferente, mesmo como um escravo, distante da sua pátria, mas ele se comportava, diz o profeta, com seu peito estufado, seu queixo levantado. Eu gosto dessas expressões. Ele diz: eles não tinham que bater nele. Ele disse: ele estava certo com aquilo. A pergunta é: porventura este irmão não tapou a boca do seu senhor com relação a qualquer reclamação, tão somente fazendo o que lhe era devido?
Você imagina, irmão e irmã, que esse patrão, por assim dizer, não tinha motivo nenhum para reclamar desse escravo, porque o seu comportamento não era digno de reclamação, pelo contrário, era digno de elogios. Quem sabe havia algum outro escravo que esse senhor precisava estar constantemente reclamando, chamando atenção, vamos dizer, andava irritado com aquele escravo andava perturbando, vamos dizer, mas este em questão, que era filho de um rei, ele tapou a boca do seu senhor. O seu senhor não tinha nada que reclamar dele. E observe, amado irmão e irmã, com certeza o nosso profeta está tipificando, por assim dizer, ou ilustrando, fazendo uma analogia com relação a mim e a você, aos nossos lares. Cada um individualmente deva se entender como um filho e uma filha do rei. Nesse sentido, amado irmão e irmã, que nós damos esse título para este programa nessa noite. É necessário tapar-lhes a boca. De que forma? Não dando motivos para que reclame. Mais uma vez, vamos ressalvar aqui. É certo que existem alguns casos que não há muito o que você fazer. E aquela pessoa já tomou por um costume e ela parece um detetive buscando tudo para reclamar. Mas nós estamos falando aqui, voltando a esta escritura, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender da tua própria consciência, esteja em paz. Não dê motivos para que fale. Não dê motivos para que o teu cônjuge critique. Vamos dizer, não dê motivo, filho, filha, jovem, para que o pai e a mãe reclame constantemente. Vamos seguir um pouco mais aqui. Eu creio que os irmãos estão compreendendo. Nós vamos ser breves nessa oportunidade, mas aqui está o que nós estamos falando. Você precisa agir como agiu aquele escravo, vamos dizer, desarmando aquele que reclama, desarmando aquele que critica com as tuas atitudes. Nós estamos ainda com a Bíblia aberta aqui no livro de Paulo a Tito, na carta de Paulo a Tito, e no capítulo 2, em seguida da onde nós lemos, você vai encontrar os deveres dos mais velhos, das mulheres mais velhas, como deveriam se comportar, das jovens e assim por diante. Timóteo também fala sobre isso, Paulo a Timóteo. Mas no versículo 7 e 8, me chamou a atenção isto. Observe. Ele disse para Tito assim: em tudo te dá por exemplo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, integridade, gravidade, quer dizer, peso, consciência, firmeza e sinceridade. No versículo 8 diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Quer dizer, tapou a boca do adversário. Vamos ler novamente o versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Em São Mateus capítulo 5, você vai encontrar, creio que no versículo 11, Jesus dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Não, ali tem uma palavra que faltou na minha citação. Ele disse: e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo, bem-aventurado. Agora, se for verdade, quer dizer, se a pessoa deu motivo, Paulo disse: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, falando aqueles fariseus, aqueles judeus. Quer dizer, será que nós muitas vezes não queremos nos enquadrar na escritura de Mateus sem tirar esta palavra mentindo? Não queremos muitas vezes ouvir uma reclamação, mas nós cobrimos de motivos.
Quem sabe aquela irmã que tem ali na sua casa um piso mais branco, e quem sabe aquele irmão trabalha com serviço mais sujo e ele simplesmente entra a passos largos, vai até a pia para beber uma água ou o que for, e os rastros ficam pela casa. É lógico que ela vai reclamar. É uma necessidade, amado irmão e irmã, termos sensibilidade para tapar a boca, no sentido de não dar motivos. Não estamos falando aqui de agressividade, não estamos falando aqui de nenhum tipo de violência, meu Deus, em absoluto. Estamos falando sobre não dar motivos para que as pessoas falem. Vamos caminhando aqui. Jesus disse: aquilo que você quiser que os outros vos façam, façam vós também. Quer dizer, você precisa tratar da maneira que você gostaria de ser tratado. Então, por que nós gerarmos e sustentarmos muitas vezes os reclamadores? Por que nós armarmos, vamos dizer, a pessoa que já tem talvez uma tendência para reclamar? Por que nós ainda darmos argumentos? Por que nós armarmos? O nosso profeta disse muitas vezes: nós armamos o diabo. E nos nossos lares, muitas vezes, nós armamos os conflitos, as discussões, nós armamos. Damos motivos, quando muitas vezes nós precisamos entender que talvez aquela parte que está reclamando, ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu peso, ela tem os seus motivos, e se eles são claros, meu irmão e minha irmã, cabe a nós reavaliarmos. E se eu estivesse no lugar dela? Se eu estivesse no lugar dele? E se eu estivesse no lugar daquele pai? Por exemplo, o jovem diz: meu pai vive reclamando, a minha mãe vive reclamando. Aí você pergunta: mas por que eles reclamam? Você vai observar: acorda tarde, não ajuda nos deveres domésticos, vamos dizer, não lava nem mesmo o seu calçado, tem más companhias, não vai bem na escola, não estuda. Aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã, não está você cobrindo os seus pais de preocupação e motivos para que eles reclamem? Eu te dou um conselho: tape a boca deles. Passe a dar aos seus pais a segurança que eles querem ver em você. Então, por certo, eles não vão reclamar mais. Você imagina o patrão deste escravo, que era filho do rei, reclamando dele? De forma alguma. Não há como. Aqui está o profeta dizendo: não precisava bater nele, não precisava reclamar dele. Ele estava com as coisas em ordem, ele estava fazendo a sua parte, e assim mutuamente nós vamos dizer, desarmar um ao outro, desarmar o diabo nas suas investidas, tirar todos os seus recursos, como disse Tito aqui, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então veja, amado irmão e irmã, é uma necessidade que nós temos de tapar a boca dos reclamadores. De que forma? Frisando mais uma vez, não dando motivos. Vamos um pouco mais aqui. Observe, irmãos, eu estava vendo algumas coisas que são motivos de reclamações, entre tantos que nós poderíamos citar, e você vai lembrar que a Escritura diz: prenda aqueles grandes animais, os elefantes, os hipopótamos. Não é isso. Está dizendo: prenda as pequenas raposinhas, porque são elas que danificam as nossas vinhas de amores. Quer dizer, é o batente do dia, é o cotidiano, é aquele constante gotejar que muitas vezes é o que traz o problema para o lar. São coisas simples que nós podemos evitar. Muitas vezes até a falta de atenção do marido para a esposa, da esposa para o marido. Quantas vezes já ouvi de irmãos e também de irmãs: o fulano chega, se joga num sofá, às vezes eu faço, nós aqui no sul, né? Faço um chimarrão para esperar, quando vê, mal cumprimenta, deita ali, fica mexendo no celular até a hora de dormir, não há um diálogo no lar, e isso vai desgastando. Então, é necessário tapar a boca daqueles que reclamam. De que forma? Não dando motivos. Vamos nos avaliando
cada um a si mesmo e que você observe com sinceridade. Deus colocou isso em meu coração para vos ajudar e isto tem me ajudado a mim também. Vamos aqui observar algumas coisas. Por exemplo, eu estava vendo Salomão dizendo: nunca mande um preguiçoso fazer nada. Provérbios 10, 26, em algumas escrituras, algumas versões da Bíblia diz assim: ele será tão irritante. Observe, aquele camarada será tão irritante como vinagre nos teus dentes e fumaça nos teus olhos. Eu pergunto, ele não está dando motivo para que a pessoa, vamos dizer, talvez abra os seus lábios reclamando? Já fez você um fogo com aquela casca de lenha, aquilo fumaceia e não tem lavareda, aquela fumaça vem nos olhos, isso realmente é irritante. Salomão tipifica a isso, o preguiçoso. Vamos dizer, a pessoa não se mexe para nada dentro da casa. É lógico que os outros vão reclamar. Então o conselho é: tape a boca dos demais. Faça aquilo que estiver ao teu alcance, vamos dizer, levante, arrume sua cama, veja se não há algo que você pode colaborar ali, entende? Nós não somos, vamos dizer, rei em um palácio cercado de mordomos e súditos, a cada um cabe a sua parte na vida do lar, na vida doméstica. Vamos caminhando um pouco mais aqui, irmãos. Então, força de vontade, ajudar, pegar junto, fazer a sua parte. Olhe para a sua mãe, quem sabe já está cansada. O irmão olha para a sua esposa, talvez já cansada, não custa estender a mão, ajudar um pouco, vice-versa. Isso vai ajudar com certeza na formação do lar. Estou com meus cabelos brancos, 43 anos, 4 filhos, creio que já posso começar a falar alguma coisa sobre isso, baseados também no meu caminhar, irmãos. Muitas coisas nós vemos no nosso próprio caminhar, que muitas vezes a gente vai tentando, forçando de um jeito, quando você vê, não é por ali o caminho. Nós precisamos aprender, muitas vezes, a ceder para que as coisas se harmonizem. Vamos um pouco mais aqui. Por exemplo, uma outra coisa que desgasta muito. Estava me lembrando agora à tarde de uma certa ocasião que eu fui em uma cidade onde nós atendíamos ali para ajudar um casal. E o que acontece? Aquele casal estava em pé de guerra e no final das contas, infelizmente, houve a dissolução daquele casamento e eu não sabia exatamente do que se tratava o assunto. Me havia sido encoberto certo dado, mas eu vim a descobrir mais tarde que aquele irmão simplesmente foi como um avalista no negócio de uma moto ou algo assim para o seu irmão carnal, o seu irmão físico, né? E ele fez isso por debaixo do pano, por assim dizer. Não comunicou à esposa. Entende? Não abriu aquilo, ele simplesmente foi lá e assinou e comprometeu, e aquele rapaz, por sua vez, não deu conta de pagar, creio que era uma moto ou algo assim, e o problema estourou dentro do seio da sua família. Então, você observa, irmão, como que ele poderia agora falar para aquela irmã que ela não reclamasse quando o nome dele foi para o SPC. Se eles precisassem comprar um liquidificador, uma batedeira para casa, ele não tinha mais nome. Não havia consultado, não é o consultar no sentido de pedir, não é isso, mas quando pode comprometer a família, o negócio ele precisa passar por um filtro, por assim dizer. Você observa, então, um outro ponto é negócios mal feitos, negócios enrolados, negócios como as pessoas dizem assim: olha, negócio entre irmãos geralmente não dá certo. Eu não vejo por que não dá, mas o que eu vejo muito é porque é entre irmãos, aí não faz um documento, vamos dizer, passa o carro, não assina o recibo de quitação, deixa para acertar depois, não coloca no papel, e aí, meus irmãos, abre vamos dizer, brecha para aí sim o inimigo vir
e machucar um ao outro e trazer um problema muitas vezes entre famílias, no seio da própria família. Por quê? Porque não fizeram as coisas corretamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo voa rápido aqui, mas a essência do que estamos vos falando nessa noite é essa: é necessário tapar-lhes a boca, não dê motivo. No que depender de você, tenha paz com todo, cada um individualmente. Quem sabe o patrão seu anda reclamando muito, observe duas coisas. Primeiro, veja se você está desempenhando bem o seu papel, veja se você está chegando no horário, veja se você está atingindo as suas metas e veja se você também não pode ajudar ele. Quem sabe essa pessoa está atribulada, precisando de uma palavra do Evangelho. Mas primeira coisa, sempre se autoexamine para ver se você mesmo não precisa. Vamos dizer, se você mesmo não está dando motivos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nosso tempo correu rápido aqui, mas fica este conselho: é necessário tapar-lhes a boca, não dê motivo. Analise os seus passos, analise suas palavras, analise sua maneira de fazer as coisas, de julgar, desde o mais pequeno até o mais velho. Não dê motivos, é necessário tapar-lhes a boca. Quero concluir com uma história que eu ouvi. Havia num certo lugar um sábio e as pessoas iam até esse sábio para consultá-lo. E numa certa oportunidade, uma mulher tinha um filho pequeno e aquele menino estava um pouco acima do peso que lhe era normal. E o sábio estava sobre um grande monte assim, e era sacrificoso subir ali, tinha que fazer sacrifício, tinha que ir a pé. E ela subiu até lá em cima, chegou lá ofegante e pediu para o sábio, disse: sábio, diga para o meu filho parar de comer açúcar. O sábio parou um pouco, pensou e disse para ela: volte daqui 6 meses. Ela simplesmente pegou o menino e obedeceu. Quando deu 6 meses, lá vem ela novamente, subindo todo aquele monte para chegar no sábio. E quando ela entrou ali, o sábio lembrou-se dela e virou-se para o menino e disse: pare de comer açúcar. Ela olhou para o sábio e disse: escute, agora eu vou lhe perguntar algo, mas se era a mesma coisa, por que o senhor não falou 6 meses atrás? Aí o sábio disse: é que primeiro eu precisava parar de comer açúcar. Em outras palavras, de que adianta eu falar se eu não der o exemplo? Então que cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, possa tomar para si: eu me proponho em meu coração não dar motivo de escândalo, não dar motivo de reclamação. Não darei mais motivo para que o meu filho reclame de mim, para que a minha filha, para que o meu pai, para que a minha mãe. Não darei motivo para que a minha esposa reclame. No que depender de mim, eu quero, como disse o profeta acerca desse irmão, quero ter a coisa certa. É claro que somos humanos, somos falhos, somos sujeitos a fraquezas, mas nós não somos irresponsáveis a ponto de saber, ter consciência que estamos incomodando o nosso cônjuge, o que for, e seguirmos dessa forma. Não, grave isso. É necessário tapar-lhes a boca. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.